Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar aí nossa aula de hoje, a última aula da semana, menos a de amanhã, né? Que é amanhã, no dia de sábado, também dia letivo, mas nós não colocaremos conteúdo, vocês vão aproveitar para colocar em dias os conteúdos que estão atrasados, aqueles que têm, quem não tem vai ser um brinde a mais. E também registrarem a leitura do livro lá no diário de leitura, tá bom? Então, a atividade de sábado não vai ter atividade extra, né? Vocês vão colocar em ordem e quem já está com tudo em ordem e também quem não está, fazer o registro no diário de leitura, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com língua portuguesa, arte e ensino religioso. Vamos começando aqui com língua portuguesa. Com que letra se escreve? Escrevemos quá com C-U-A ou quá com Q-U-A. Vamos dar uma olhadinha nesse assunto, porque é bem interessante. Vocês vão perceber que às vezes a gente tem a dúvida na hora de escrever, mas que de agora em diante vocês não terão mais. É só prestar atenção. Vamos lá, então? Começando, deixa eu diminuir aqui. Vou colocar aqui por enquanto. Ótimo. Palavras com quá ou quá. Parece nem diferente, né? O som é igual, mas a escrita é diferente, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Vamos lá. Use o que aprendeu sobre como localizar as palavras no dicionário e em duplas pesquise palavras começadas com quá e quá. Escolha 10 palavras e registre-as no quadro a seguir. Nós não temos como fazer isso em duplas, mas vocês podem fazer aí em grupo, certo? Grupo com quem, professora? Grupo com a família, ora, com o papai, com a mamãe, com o irmão, com o primo, com o sobrinho, né? Com cunhados, seja lá quem for aí que tiver acesso a vocês, que tiverem condições de ajudar, tá bom? Então vocês vão lá, usar o dicionário se tiver ele impresso, excelente, se não tiver, vão usar o dicionário online, tá bom? Vão procurar aí palavras com quá, C-U-A, e depois palavras com quá, Q-U-A. Percebe-se? Mais uma vez eu digo, o som é igual, mas a escrita é diferente, ok? Fiquem bem atentos aí. Então, vão lá, pesquisam e preencham aqui, tá? Desses dois lados. Depois, registra a descoberta feita pela turma. Ai, que descoberta será essa, hein? Quando vocês pesquisarem as palavras, qual será a descoberta que vocês farão? Dá vontade de contar? Não sei se eu conto, se eu não conto. Vou contar para vocês. A descoberta é o seguinte: vocês vão perceber que vai ser muito mais fácil encontrar palavras com quá assim, ó, que o a, né? Quá. Eita. Do que quá assim. E mesmo as que tem dessa forma aqui, a gente usa muito pouco, tá bom? Mas vocês vão encontrar. Depois percebam aí, na letra do número 2. Recuar, evacuar, acuar. Acuado, pecuária, agropecuária. E aí o nosso amiguinho aqui, ó, está dizendo: sabia que existem poucas palavras usuais onde aparece quá no interior das palavras? São poucas palavras que a gente usa que tem quá. Essa informação pode ajudar na hora de decidir por empregar quá ou quá. Quá, C-U, ou quá, Q-U, no interior da palavra. Como? Tá? Então, o que vocês vão colocar aí? Olha só. Essa informação pode ajudar na hora de decidir por empregar quá ou quá no interior da palavra. O que vocês acham? Saber que tem mais quá com QU do que com CU pode ajudar na hora de vocês decidirem com que palavra vão escrever? Como? Como que pode ajudar vocês? Será se, por exemplo, vocês pensando aí nas palavras que vocês mais usam? Aquário,
aquarela, aquático, desqualificar, equador, resquadro, esquadrão, esquadrilha, enfim, né? Vocês vão pensar aí. Todas essas palavras são com QU. Poucas delas têm o CU. Recuar, evacuar, aquar, né? Mas aí a gente não fala aquar, a gente fala acuar. Normalmente, quando é com CU, a gente tem um som bem mais visível do C e do U. Tipo, olha, recuar, acuar, pecuária, né? A gente não fala pecuária, a gente fala pecuária. Então, preste atenção ao som, que já pelo som você vai conseguir perceber a diferença. O quá vai ser mais junto do QUA e o quá ou cuá, né? O seu a pecuária, recuar, evacuar, sempre tem uma diferença e elas vão estar aí em duas sílabas diferentes. Por exemplo, aquário. Olha só, quá, você percebe que é um único som, vai ficar em uma única sílaba. Quando você pensa, por exemplo, pecuária, ó, pecuária. Percebe que o CU e o A ficam em sílabas diferentes? Então, isso vai te ajudar aí na hora. Por exemplo, quando você vai escrever a palavra qual. Às vezes, outro dia alguém me escreveu numa atividade assim, não lembro quem foi. Qual. Qual. A gente não fala qual, a gente diz qual. Qual. O som do quase não aparece. E olha só que interessante. Lembra que a gente viu lá no ano passado? Quando a gente tem o Q e o QU e o A na frente, a gente vai conseguir ouvir o som do U, quá, né? Quando. Agora, quando tem, por exemplo, o Q, o U e a vogal seguinte, E, que, você ouviu o som do U? Não. Se você ouvir assim, QUI, você diz que tem o som do U? Também não. Parece que tem apenas o som do Q e do I, que, certo? Agora, quando a gente tem assim, ó, K, Có, Cu, aí a gente ouve o som, né? K, Có, Cu. Agora, se a gente for colocar o Quá, aí tem que ser assim, né? Lá ficou embaixo. Tem que ser com C, U, A, ok? Então, fiquem bastante atentos a isso. Por exemplo, palavras quando, quanto, qual, elas vão ser com Q, U. Poucas palavras nós vamos usar com CU, tá bom? Bem tranquilo, atividade, pouquinha. Vamos lá, então, para a nossa atividade de arte de hoje. Muito bem, pessoal, aqui na aula de arte nós vamos concluir aí este assunto, tá? Nós falamos sobre as imagens feitas do imaginário na semana passada, né? Que Tarsila do Amaral desenhava, pintava aquilo que ela imaginava, como por exemplo o desenho da Cuca. E hoje nós vamos estar falando aí do tipo de pintura surrealista. É aquela onde tudo pode, né? É uma vaca segurando uma sombrinha com um ramelete de flores nas costas, digamos assim, né? Então, na imagem surrealista, na pintura surrealista, tudo é possível. A pessoa imagina e desenha. Surrealista por quê? Porque não faz parte da realidade. Ela tem parte da realidade, embora são coisas incabíveis, são coisas que a gente não consegue encontrar aí na vida real. Então, surreal é algo que tem na realidade parte dela, mas que a mensagem total não existe. É isso que a gente vai ver aqui nessa imagem. Olha só, aqui vocês estão vendo uma pintura que o nome dela é Vaca com Sombrinha, de Marc Chagall, feita em 1946. Pintura com óleo sobre tela, 81,3 centímetros por 108 centímetros. Imagino que deva ser caro a beça.
Uma vaca com sombrinha, ela pode voar sobre uma cidade? Na pintura surrealista do artista Marc Chagall, pode sim, por que não? No surrealista tem essa vantagem de você poder desenhar o que você quer, né? É a mistura do real com o imaginário. Surrealista é o imaginário em parceria com a realidade, tá bom? O que é pintura surrealista? É uma obra com imagem criada com base no imaginário do artista. São imagens que parecem saídas dos sonhos, de um mundo de imaginação, onde tudo é possível. Como a gente vê aqui, né? Uma vaca segurando uma sombrinha, um ramalhete de flores, um cachorrinho parece que indo mamar ali, uma galinha com umas coisas estranhas que não dá muito para perceber o que é. Bem diferente, não é verdade? Aqui tá falando um pouquinho sobre esse artista, Marc Chagall, que ele é de 1887 a 1985, tinha 5 anos de idade quando ele morreu. Foi um pintor nascido da Rússia. Ele criou imagens fantásticas carregadas com as memórias das histórias dos lugares onde ele viveu. Autorretrato, aqui embaixo a gente vê, ó, Autorretrato com Cavalete de Marc Chagall, em 1914. É o autorretrato dele. Bem bonitinho ele era, né? Vocês acharam? Eu não achei, não. Né? Mas é aí. E aí ele trazia essa ideia de desenhar aquilo que ele imaginava, aquilo que ele sonhava, tá bom? Vamos lá para a nossa atividade, então. Na nossa primeira atividade, aí na página 20, vocês vão imaginar e criar. Veja a imagem A Cuca, criada por Tarsila do Amaral. Como é possível desenhar um ser que só existe nas lendas brasileiras? Pensa lá, será que precisamos usar a nossa imaginação? Que tal você desenhar aqui outro personagem das lendas brasileiras? Tá? Então, neste espaço aqui, ó, vocês vão desenhar aí. Ela desenhou a Cuca. Vocês vão pesquisar aí outra imagem que faz parte da lenda brasileira, né, do folclore brasileiro. Tem o Saci Pererê, tem a Caiçara, tem o Boto, enfim, né, Curupira. Vocês podem pesquisar aí, usar da criatividade de vocês. Tenta não copiar, tá? Tipo, olhar lá na internet um desenho e tentar fazer igual. Não. Pensa lá no personagem e desenhem aquilo que vem na mente de vocês. Pensa que isso aqui, gente, não tem certo e errado. Aqui é a sua criação, é a sua espontaneidade sendo colocada para fora, tá bom? A professora não vai dizer, tá certo, tá errado. Não, eu quero que você ouse, né? Não copie, não vai lá e faça uma cópia apenas, não. Crie, coloca aí a sua imaginação para funcionar, tá bom? Atividade seguinte. Nessa atividade vocês vão inventar uma arte surreal. Lembra que surreal é aquilo que tem a relação com a realidade, mas que é criado aí pelo imaginário, né? É algo que a gente não encontra na realidade, tá bom? As imagens surrealistas são como imagens sonhadas, aquilo que a gente vê na nossa imaginação, nos nossos sonhos. Inventar uma arte surreal é criar um mundo fantástico de imagens. Você pode inventar na linguagem do desenho, da pintura, da escultura, da colagem. Essa arte não tem uma lógica racional, é uma arte surreal, né? Como a gente viu lá na página anterior, a arte criada lá pelo artista, tá bom? Então você pode fazer colagem, você pode fazer desenho, você pode fazer uma escultura, só que a escultura não vai ter como você colocar aqui. Então você faz a escultura e tira a foto, tá? Mas ouse criar, né? Não reprima aí a sua imaginação, a sua criatividade. Faça um trabalho bem bacana que vocês vão ver que vocês são capazes. Tenho ficado orgulhosa dos trabalhos que vocês têm produzido. Continuem assim e tenho certeza que esses também serão bem bacanas, ok? Vamos lá então para a nossa aula de ensino religioso. Muito bem, pessoal, na aula de ensino religioso de hoje nós vamos dar sequência ao que nós vimos na aula da semana passada. Nós aprendemos aí com Davi. De onde vem a minha força? O gigante estava desafiando o povo de Israel
e todo mundo tinha medo e todo mundo não conseguia encará-lo, não conseguia enfrentá-lo, mas Davi foi lá, defendeu e destruiu, né? Venceu o gigante. Mas a força dele vinha dele mesmo? Vinha do que ele pensava? Vinha do que ele queria? Não, a força dele vinha de Deus, porque ele era temente a Deus e ele fez aquilo para defender o povo de Deus, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma atividade que vai dar uma sequência nessa proposta, tá? Deixa eu colocar aqui no cantinho, diminuir mais um pouco, ótimo. E aí nós vamos ver aí. Pense bem, por que Davi não teve medo do gigante Golias? O que vocês acham? Será que ele achou que ele era forte, ele era valente, ele tinha muita capacidade? Como vocês pensam? Por que será que ele não teve medo? E depois, por que Golias pensou que venceria facilmente Davi? Quando Golias olhou para Davi e falou para ele assim, vai mandar esse menino, essa criança, né? E aí ele não ficou nem preocupado, nem se esforçou. Por quê? Por que será que ele achou isso? E na questão 3, qual a principal diferença entre os dois e a razão de Davi ter vencido Golias? Qual foi a principal diferença entre Davi e Golias? O que vocês acham? O que fez com que um vencesse o outro, né? O que fez que Davi vencesse? Qual era a principal diferença entre eles? E aí, descubra mais. Pesquise lá na sua Bíblia, quem tiver em casa, quem não tiver pode pesquisar na internet, mas eu acredito que todo mundo deve ter uma Bíblia em casa. Então pesquisa lá no livro dos Salmos, de número 16, versículo 1, e descubra por que Davi era corajoso. Você também pode orar como Davi. Escreva no quadrinho abaixo a sua oração. Por que Davi era corajoso? O que fazia com que ele fosse tão forte? Leia lá, Salmos 16, versículo 1. E aí, assim como Davi orou, você também vai orar. E você vai registrar aqui nesse espaço a sua oração, tá bom? Espero que vocês aproveitem bastante, porque este é um tempo de crescimento, não apenas do intelecto, mas também do coração e da nossa fé no Deus que nos sustenta nesses dias tão difíceis que nós temos vivido, tá bom? Grande beijo para vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tenham um excelente final de semana. Relembrando que a aula de amanhã eu não vou postar mais nada, vocês já sabem que é para colocar em ordem as atividades, quem não colocou ainda, e registrar no diário de leitura a leitura dessa semana, tá bom? Grande beijo, Deus abençoe, se cuidem, se preservem, família se cuidem, tá bom? Aquelas que não têm mandado ainda as atividades, se esforcem para mandar. Nós temos aí uma última semana para mandar as atividades, tá bom? Nessa semana que vem nós vamos estar fechando o bimestre, então se esforcem aí para mandar e a gente concluir, os seus queridos terem uma boa nota. Criança, depende de vocês também, tá bom? Se empenhem para fazer um excelente trabalho. Grande beijo, excelente final de semana, até semana que vem, se Deus quiser.